Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Que bom poder estar com você mais uma vez, não é? Está no ar pela TV Pantanal, Rede TV, Canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O Opinião, que vai até às 8h30 da noite, abrindo mais uma semana. Eu espero que seja uma semana saudável, produtiva e, acima de tudo, abençoada por Deus, que estejamos juntos, não é? Como sempre, estamos a cada dia, de segunda a sexta, há quase 1 ano e meio aqui com o programa Opinião. Muito bom ter você conosco. A razão, como diria o filósofo Lorenberg Alves, a razão principal do nosso trabalho aqui é você. Por isso que a gente está aqui a cada dia, sempre trabalhando para trazer aqui uma entrevista interessante, importante, que agregue valor, não é? Com informações aí ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Como a de hoje, por exemplo, vamos falar sobre a AGER, que é a Agência de Regulação do Governo do Estado de Mato Grosso, sobre a qual recaem aí responsabilidades importantíssimas. Sabe o transporte intermunicipal, por exemplo, não é? Tem aí uma ferrovia que o governo do Estado anunciou, que também será regulada pela AGER. Tem o BRT, né? Lembra que era VRT e foi trocado e tal, houve a mudança pelo atual governo, também passará pelo crivo da AGER no que diz respeito à regulação, à regulamentação. Tudo isso e muito mais, não é? Está a postos com a gente aqui, Luiz Alberto Nespolo. Esse que você vê aí. O Nespolo teve aqui recentemente? Não, teve aqui no final do ano passado. Só que de lá para cá, de dezembro para cá, muita coisa aconteceu no Estado, né? E por conta disso a gente fez questão de convidá-lo para nos atualizar sobre as novidades da AGER, não é? Antes de abrirmos aqui a entrevista propriamente, eu quero abrir meus cumprimentos ao Lorenberg Alves. Tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Foi bacana? Foi ótimo. Não saí de casa. Não saiu? Tudo ótimo. Isso é bom, né? Quando não sai de casa, fica lá. Se bem que esse calor também no Lorenberg. Hoje deu uma chuvinha boa, mas... Ontem também caiu, alguns lugares choveu, mas que calor que Cuiabá tá, muito, não é? Muito quente. Mas é assim mesmo. Né? Vai ficar pior. Ligou o arzão no 12 lá e tal. Vai ficar pior. Isso aí, nós é que cometemos tudo esse erro. Agredimos a natureza está dando resposta. Resposta, né? Simplesmente isso. Vai jogar papel no chão aí, entupir os vai bueiros. Abrir a mata para plantar soja, milho e etc. Dá isso. Acabar com os rios, dá isso. Tem que respeitar a natureza, viu? E aí, Lorenberg ficou em casa nesse fim de semana aí, de boa, ligou o arzão lá, tá. Aí não reclama depois também, quando vier a tarifa. A energia vai me cascar. Ela não perdoa. A energia não perdoa. Ela pode, pior das hipóteses, ela pode parcelar. Lorenberg, vamos fazer o seguinte, vamos diluir isso aí, mas você tem que pagar, amigo, tem que pagar. Você não usufruiu do bem bom lá no arzão. Mas enfim, eu vou cumprimentar aqui o Nespolo, que é o Luiz Alberto Nespolo, que está aqui em nome da AGE. É muito bom recebê-lo aqui, viu, presidente? Legal. E vamos falar aqui. Eu quero já cutucar, rapaz, para abrir o programa. Se eu, cidadão cuiabano, se quiser ir de ônibus para Santo Antônio do Leviagé, hoje está mais caro. Pagava 5 e pouquinho, já está 7, está subindo. E esse reajuste aí, eu tinha até o valor aqui que a Caroline colocou. Ora, R$ 5,95 era o valor. Aí subiu, rapaz, para R$ 7,75. O povo de Santo Antônio, especialmente, que precisa vir aqui, ou o pessoal de Cuiabá precisa ir, está reclamando aí. Eu gostaria de saber a que se deve aí esse reajuste nas passagens intermunicipais. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Lorenberg. É um orgulho voltar a essa casa, voltar a essa bancada. Me senti muito bem no dia 30. Falamos de temas importantes para a população. De dezembro, exatamente. E, enfim, parece que faz mais tempo, né? O tempo correu, até pela pandemia, correu forte e muitas coisas acontecendo. Então, cabe para nós da AGER a importante função de regular os contratos delegados pelo Estado para que as concessionárias façam o seu papel.
O papel do transporte intermunicipal é do governo, deveria, né, é um atributo do governo, e ele faz concessões através de editais, onde ele seleciona empresas. Para esse mercado, é a empresa CMT, Consórcio Metropolitano, esse mercado que o senhor perquiriu. Só fazer um pequeno ajuste, o primeiro anúncio que teve de aumento foi 7,75, tinha um pequeno erro, e aí foi corrigido numa reunião da Gera, é 7,35. Então não é... 0,46 aí de diferença. 7,35 então. 7,35. Ele, assim, por força de edital, esse contrato que ele não é só com Santo Antônio, mas ele pega toda a Baixada Cuiabana, toda essa região que a gente chama o mercado. Tem 8 mercados. O estado do Mato Grosso é dividido em 8 pedaços, 8 áreas geográficas. Uma delas é o mercado 1, que é a Baixada Cuiabana. Então, na Baixada Cuiabana aqui, temos vários municípios que foram regulados e todos os contratos, uma vez que faz a concessão, existe um contrato e esse contrato tem uma cláusula de atualização do contrato. Essa atualização, ela ocorre anualmente. Esse contrato tinha 2 anos que não ocorria, foi pedido pela empresa, a Gera ela tem o papel de calcular, quando a empresa pede, não só calcular através da área que a gente chama de coordenadoria econômica, para ver o ajuste correto de acordo com a cláusula contratual, são cláusulas paramétricas, então elas usam indicadores de mercado, e o que a área faz é meramente calcular, né, baseado no que já está contratado. Antes disso, passa por uma área jurídica para ver se é pertinente esse aumento solicitado pela empresa concessionária, ele era pertinente, aí tem um sorteio de relator, são 4 diretores reguladores na GER, dentre deles eu faço parte também e sou par dos demais, sou presidente da GER, mas sou par dos demais na hora da sessão regulatória. Mas aí eu vou fazer um advogado lá do Coisa Ruim, eu vou perguntar para o senhor o seguinte, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa pandemia, ela não acabou ainda, fala-se aí que está chegando uma nova variante, nova cepa, enfim, muitas pessoas, as pessoas que dependem desse transporte intermunicipal, são pessoas de baixa renda, não é? São pessoas que têm que ralar mesmo aí, que estão sofrendo as consequências da pandemia propriamente, ora pelo desemprego, ora porque estamos vivendo também uma inflação muito grande, muito alta no mundo inteiro, não é no Brasil só, é no mundo inteiro. Mas aí não seria o caso da parte do governo ligar o botão da sensibilidade e dizer assim, opa, peraí, vamos segurar um pouquinho mais, chama o pessoal que define aí, das próprias empresas, e pessoal, vamos segurar um pouco mais isso aí, vamos dar um tempo maior aí, porque não está fácil para ninguém. Não seria o caso de fazer isso? Existem soluções regulatórias e fiscalizatórias, existem ações de governo. É necessário que se separe um pouquinho, porque a GER existe justamente para dar segurança de continuidade também, porque a pior situação é ficar sem empresa de transporte, eventualmente por ela quebrar, né? Toda vez que tu aperta demais, não dando aumento, pode correr o risco de quebrar. É claro que existe a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro e tem um processo de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro tentando transformar, e aí é um problema editalício lá do edital, transformar o trecho de Cuiabá até Santo Antônio de Vergé em trecho não mais de coeficiente intermunicipal e sim semi-urbano. Se conseguirmos isso, deixa de ser coeficiente, que multiplica por quilômetro, porque o correto do valor dessa passagem seria 11,35. A empresa está utilizando uma regra legal, que é ofertar até 40% de desconto, ela pode dentro de um bem que ela pode administrar, né? Se ela tem os custos mais razoáveis, ela entende que existe alguma situação, ela pode pedir, e ela assim o fez. E ela pediu se podia praticar 40%, ela está praticando 38% por força de arredondamentos, porque senão ficaria com o valor quebrado. Então ela já vem com desconto. Para além disso, requer outro processo que está lá dentro sendo discutido, que é reequilíbrio. Que nesse reequilíbrio pode sim, eventualmente, surgir essa possibilidade de propor à concessionária a mudança. E essa fala bem inteligente do senhor, que poderia sim o governo entrar, e quando o governo entra é nesse recálculo e fazer algum ajuste diferente, tratando assim essa situação. Okay. E aí, dentro dessa situação, nós vamos ver se o 7,35 está adequado, né, para uma tarifa
tarifa de um semi-urbano ou não, e precisaria sim ser rebaixado. Mas sempre o aumento é ruim e toda vez que acontece, a gente vê a gasolina. Agora mesmo eu passei para abastecer, 6,48. Não sei se tinha essa noção, essa notícia formidável que eu estou dando, e passa no sentir que as empresas também estão pagando combustível bem mais caro. Então, não está fácil de manter esse equilíbrio. O papel da AGER é manter o equilíbrio entre o poder concedente, os funcionários e o usuário, né? Claro, quanto mais customizado e mais baixo, melhor. Lorenberg, por favor. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria de contar mais uma vez com a sua presença. O nosso programa ganha, mas ganha muito. O amigo telespectador já está aproveitando, com certeza, da presença do senhor aqui. Presidente, eu tenho 2 ou 3 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Perfeito. Um deles é sobre 2 decretos de 2020. Tá. Um desses decretos é exatamente o decreto 638, que gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E aí, sobre um trabalho já de descentralização da AGER, um outro tema que eu gostaria muito de ouvi-lo é a respeito da primeira audiência pública em Cáceres. Perfeito. E eu vou começar exatamente por essa audiência pública em Cáceres. De acordo com os dados que eu tenho, no dia 10 de setembro, a AGER realizou essa audiência pública, convidando os munícipes das cidades circunvizinhas, e essa audiência pública da ouvidoria tinha por base, ou tinha por sustentação, que o usuário, que a população apresentasse suas reclamações, suas sugestões. E aí vem a minha pergunta, presidente. O senhor poderia fazer um balanço dessa primeira audiência pública da ouvidoria em Cáceres? Com certeza. Falando depois do 638, que nos deu estrutura para a AGER trabalhar um pouco melhor, que é fantástico, podemos voltar assim que o senhor desejar. Não, eu vou fazer pergunta a respeito. Perfeito. Então vamos falar da primeira audiência pública de ouvidoria da AGER. A diretoria de ouvidoria, ela vinha trabalhando já antes da pandemia com essa proposta de a gente fazer a AGER avançada, né? Avançar para dentro, para o interior, onde a população está, porque muitas vezes o pessoal de Cuiabá e Baixada Cuiabana consegue chegar mais fácil até a AGER, que nós temos a estrutura aqui em Cuiabá. Além disso, nós começamos a fomentar postos de atendimento avançado da AGER nos 8 mercados que nós atendemos com o transporte intermunicipal. Nós já tínhamos 8 áreas nos terminais rodoviários que eles eram dedicados para fazer apoio à fiscalização de transporte intermunicipal de passageiros. Inteligentemente, dentro do nosso planejamento estratégico, com a ajuda de toda a diretoria, a gente reorganizou ele, replanejou, levando todos os papéis da AGER ao encontro do cidadão nesses polos. A rodoviária é um polo de convergência, geralmente está centralizado, bem centralizado, e hoje nós temos em 8 cidades, um em Cuiabá, mais 7 no interior, esse posto avançado. Um aqui na rodoviária de Cuiabá, um posto avançado, que a gente reorganizou ele, e o pessoal que está lá tem a mesma condição de atender que a AGER matriz, e é bom que está ali onde que o passageiro está, eventualmente ele está ali para pegar um ônibus, já resolve energia, já resolve até uma questão de pedágio, ou outros assuntos que a AGER assim vier tratar. E nós optamos por começar a fazer essa ouvidoria avançada, até porque reduziram-se as reclamações na AGER a partir de 2020 para 2021, circunstancialmente. A gente foi até a campo para ver se estava meio devido à pandemia oculta ou se de fato havia reduzido porque os serviços haviam melhorado. E a gente foi ao encontro do cidadão para buscar. Teve participação de toda a sociedade organizada, deputados, vereadores, prefeitura, sociedade, inclusive com a participação dos concessionários. Para ter uma ideia, a Energisa estava com 6 pessoas lá para ouvir os cidadãos sobre os problemas, sobre os serviços delegados que a AGER possa estar fazendo, até elogio, reclamação ou denúncia, né? Então estava pronto ali para resolver. A gente fez todo um levantamento junto com a sociedade, com participação importante do governo, agora com a situação da digital, mundo digital, né? A gente poder fazer online, fez presença, por exemplo, até de secretários que não poderiam estar presentes, estiveram online participando e dando seu parecer, escutando a população em tempo integral. Então foi um grande avanço. Essa primeira ciclo de ouvidoria vai percorrer 8 cidades, em todos os mercados que a AGER está presente. Já teve 3.
Teve esse em Cáceres, na sequência tivemos um segundo em Juína, um terceiro em Sinop e agora estamos indo na sexta-feira em Barra do Garças. Então todos os polos que têm atendimento avançado da AGER, a gente está indo lá e trazendo e convidando os prefeitos e representantes, vereadores e todos os representantes da sociedade, também os concessionários, para que venham até esse local e ou à distância por link digital ou presencialmente e manifestem as suas necessidades. Presidente, me permita, presidente. Claro. Nessas 3 audiências ocorreram sugestões muito semelhantes, porque são populações diferentes, né? Sim. São realidades completamente diferentes. Ocorreram, de fato, sugestões muito próximas uma da outra e ocorreram reclamações também semelhantes ou não? Não, o que a gente tem notado que em alguns casos, cada caso é um caso. Nessa região de Cáceres, o pessoal elogiou o avanço, talvez por isso que reduziu um pouco a reclamação. Eu cito até, valorizando a presença dele, o vereador Rosa, Manga Rosa, se não me engano, né? Rosa, ele fez um elogio rasgado na questão de quanto tinha baixado o valor da passagem e a regularidade e pediu, em contrapartida, mais horários, né, para servir melhor a população. A gente tem um problema de avaliação de equilíbrio, porque às vezes também tu coloca mais horários e não há usuário. Então, isso que conversamos com ele, todas as reclamações ou apontamentos, vamos falar assim, da audiência pública que surgiram foram anotados e eles estão registrados dentro da nossa ouvidoria com a identificação de audiência pública. Então, com isso vai fazer com que nós tenhamos monitorado a evolução ao longo do tempo, como é que nós estamos tratando. Não que ela vai ter prioridade em relação às demais, até para não desprestigiar a ordem de quem entrou primeiro, mas na ordem dela, ela está entrando a cada término da auditoria, entram todas, e ela vai sendo tratada e pela importância. Ok, estamos entrevistando nesta noite aqui o Luiz Alberto Nespolo, que é o presidente da AGER Mato Grosso. Antes de irmos para o intervalo comercial, o senhor falou, em resposta à minha primeira pergunta, do dispositivo chamado semi-urbano, que seria uma forma de achatar, não é, o valor do transporte coletivo, no caso Cuiabá-Santo Antônio, Santo Antônio-Cuiabá. Para que isso ocorra, tem que passar pela Assembleia Legislativa? Como é que funciona a forma técnica disso? Não necessariamente, porque o contrato em si, a modelagem já passou no tempo, a gente chama a Lei 432, que é a lei do STCRIP, que é do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal do Passageiro. Então ali tem as regras gerais e essa regra tem que ser ajustada, porque quando se criou a regra, se criou tudo como se fosse uma coisa só. Diferente do que é Várzea Grande e Cuiabá, que tem o semi-urbano, que é a tarifa, se criou para Santo Antônio como sendo coeficiente. Existe um projeto hoje em andamento, a gente chama de processo de reequilíbrio econômico financeiro, porque se tu transformar em tarifa que porventura venha a reduzir, eu não estou dizendo que vai reduzir porque tem que ser calculado, pode ser que seja a mesma coisa, calculado, né? Pela distância, pela tarifa, usando outras premissas, que daí não são só o coeficiente tarifário, né? E só uma paramétrica. Eventualmente se usa uma planilha, como é o semi-urbano, né? Uma planilha paramétrica. Dependendo da modelagem, nós estamos definindo qual é a modelagem que vão trabalhar para depois fazer esse reequilíbrio. Esse equilíbrio sendo aprovado, tratado, a gente chama instruído dentro da AGER, e ele se transformando num voto, que é uma votação, que a gente chama uma sessão regulatória, com a participação dos entes de controle. A gente sempre chama CGE, chama TCE, chama MPE para participar, o PROCON, né? O concessionário e o poder concedente, nós podemos propor ao poder concedente uma adequação. É claro que essa adequação passa por o subsídio governamental, que é aquilo que você dizia, o governo pode fazer alguma coisa, pode ser através de um subsídio, mas aí o órgão, o poder concedente que define a forma, se é subsídio ou se é alongamento de contrato, qual é a forma que ele faz de compensação se houver redução. Ou seja, eu enxergo muito de vontade política nisso aí. Acho que é possível, sim, ser feito algo, seja pelo semi-urbano, que depende, como o senhor disse aí, de uma votação interna, se é para chegar num denominador onde a população se beneficie especialmente, volto a dizer, por conta de uma pandemia que é avassaladora,
que está trazendo aí danos dos mais variados, não é? O governo do estado pode, né, lançar mão disso, pode assim, evidentemente, depois dos cálculos que fizer, Secretaria de Fazenda, planejamento, tudo mais, lançar mão disso aí, subsidiar, não sei, enfim, não é, para que as pessoas não sofram tanto mais, não é, com mais um reajuste aí. Aí eu estou falando de Cuiabá, Santo Antônio, mas tem outras localidades também que pode entrar aí no... Ah, Paulo, é muito simplista essa sua fala. Pode ser, mas se você não parar para sentar, para conversar, para colocar à mesa aquilo que pode ser discutido, o que pode ser feito, não se chegará a lugar nenhum. Aí eu falo que entra a vontade política, entra a sensibilidade, né? A sensibilidade aí do concedente, aí, do gestor, no caso do estado do Mato Grosso. O Opinião vai dar um tempinho só. Para o primeiro intervalo comercial, você pode, inclusive, participar conosco, interagindo aqui, mandando o seu recado, que é o mais importante de tudo, via WhatsApp, 99932-2529. O Luiz Alberto Nespolo, da AGER, continua conosco após o intervalo, um instante só. Pois bem, o Opinião está de volta, programa Opinião, nesta segunda-feira, de volta, hoje entrevistando Luiz Alberto Nespolo, que é o presidente da AGER Mato Grosso. A gente vai continuar já com os nossos questionamentos, Lorenberg, eu, você. Antes, porém, eu quero aqui destacar as notícias do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Olha, eu acho que desde que começou a pandemia, eu nunca cheguei a dizer aqui, em Mato Grosso, não tem nenhuma morte nas últimas 24 horas, né? Eu acho que vai ser a primeira vez hoje, mas tem assim uns detalhes aqui que confira comigo aí, ó. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde apontam que as 4 mortes notificadas no boletim desta segunda-feira são de data anterior às últimas 24 horas, tendo sido registradas antes de domingo. Então está explicado aí, não é? A Secretaria de Estado de Saúde notificou 4 mortes e 68 novos contágios pela Covid-19 em Mato Grosso. Os dados foram divulgados na tarde de hoje, segunda, por meio do boletim epidemiológico da Secretaria. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 541.080 contágios, dos quais em 524.278 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.855 não resistiram às complicações da doença. O Estado contabiliza atualmente taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, de 34,80%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermaria é de 8%. Olha só, falando de esportes, em jogo de suma importância, os torcedores receberam o Cuiabá Esporte Clube com muita festa, muita alegria no fim da tarde de hoje, segunda. A equipe do Dourado está jogando aqui, para dar uma atualizada aí no Gazeta Digital, né, nesse momento, está enfrentando o São Paulo Futebol Clube pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na 12ª colocação, o Dourado tem 30 pontos, apenas um a mais que o tricolor paulista, que ocupa a 14ª colocação, a posição aí que nessa classificação geral, então está abaixo aí, uma posição abaixo do que o Cuiabá. Por isso, os torcedores do Cuiabá estão atônitos aí com o jogo, que tem tudo para ser emocionante. Se está sendo emocionante ou não, eu não posso te dizer, mas eu posso te dizer que, conforme a Caroline, o jogo está 0-0, acho que ainda está no primeiro tempo, né, Caroline? Depois você me informa aí direitinho, mas está 0-0. O jogo está sendo realizado aqui na Arena Pantanal, entre Cuiabá e São Paulo. Cuiabá e São Paulo, a Caroline está dizendo que o jogo está no intervalo e está 0-0. Tem outra nota aí, Caroline? Ah, tem, rapaz, olha só que triste. O ex-colaborador
da Rádio Gazeta FM, vinculada ao Grupo Gazeta de Comunicação, o locutor apresentador Alan Nogueira, faleceu aos 70 anos, vítima de uma infecção generalizada na tarde desta segunda-feira em Cuiabá. Informações do cunhado do locutor, do programa musical da Cultura FM, o Denilson Soares. As informações apontam que o comunicador ficou internado recentemente aí por conta de uma doença degenerativa no cérebro similar ao Alzheimer. Olha que triste, rapaz. Mais detalhes está aí, porque assim, é triste, né? Todo mundo que parte. Eu conheci o Alan Nogueira, conheci excelente locutor, comunicador mesmo, aquele que comunica. Hoje em dia, o locutor abre o microfone e começa a falar um monte de coisa e tal, para impressionar. Não, ele comunicava. E tinha a especialidade do Alan Nogueira era programas românticos, né? Ele fazia programa à noite, comunicava, a mulherada ficava toda, né? Toda a voz dele. E aí fez muito sucesso no rádio cuiabano. E eu fazia tempo que eu não falava com ele e infelizmente a gente é surpreendido com esse tipo de notícia aí. Alan Nogueira, que Deus o receba, não é? Aí um cantinho especial do coração dele e que Deus também dê conforto aí aos corações dos familiares aí, tá? Triste, muito triste, a gente tem que lamentar e sentir muito, pedir a Deus que conforte a todos. O Opinião segue aqui hoje entrevistando o presidente da AGER Mato Grosso, Luiz Alberto Nespolo. Vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas. Presidente, de acordo com o primeiro artigo do decreto 638, de 15 de setembro de 2020, a AGER, ela tem por finalidade regular, monitorizar, controlar e fiscalizar nas limitações da lei os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestadas diretamente pelo Estado ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada. Fecham aspas. Isso é o que diz o artigo 1º deste decreto. E aí eu tenho duas perguntas, presidente. O senhor gostaria que eu fizesse as duas de uma vez ou separadamente? Pode fazer as duas? Posso. A primeira questão, o senhor poderia fazer um balanço sobre os serviços regulados pela Agência de Rodovias e Transporte Coletivo Intermunicipal, evidentemente. Fazer um balanço muito rapidamente disso. E a segunda questão, de acordo com esse decreto, também cumpre a AGER, entre aspas, regular e controlar e fiscalizar serviços públicos de competência própria da União e dos municípios, que lhes sejam delegados mediante legislação específica ou convênio, fecham aspas. E aí eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito deste item em particular, porque vai fora do limite do Estado de Mato Grosso e pega os municípios e a União. A União, perfeito. Muito boa pergunta, porque me leva a começar a fazer um paralelo, né, dos momentos da AGER. É muito bom falar um pouquinho da evolução grande que tivemos no sistema de transporte intermunicipal de passageiros do estado de Mato Grosso, onde nós conseguimos, em média, reduzir 60% o preço da passagem. Então, essa grande evolução de sair por áreas geográficas e não mais por linha, onde tem duas concessionárias para cada lote dessas áreas. São 8 lotes, que dá 16 contratos. Esses contratos são básico, que é aquele famoso pinga-pinga, onde é que o ônibus vai pingando em todas as cidades e que tiver pedido inicial, e também aquele que é diferenciado, que sai de polo a polo, que ele é um pouco mais caro e mais rápido para chegar.
por conta disso, além de uma série de outras circunstâncias previstas que diferenciam os dois, para eles não competirem entre eles, né? E sim se complementarem. É claro que, além disso, ainda tem, dentro desses mercados, tem o turismo e tem o transporte contínuo de passageiros, que é aquele que faz a lotação para saúde, escolas, prefeituras e até para empresas, que uma empresa eventualmente tem sede numa cidade e precisa trazer seu colaborador de outra cidade. Isso é fretamento contínuo, que a gente fala das categorias. Então, evoluímos muito desde que eu estive aqui. Eu comentei que nós estávamos em pleno processo de edital, né? Que nós tínhamos inicialmente desses 18, apenas 3 empresas contratadas, outras eram permissionárias, então um contrato mais precário. Só durava 6 meses, podendo prorrogar por mais 6. Concluiu esse projeto de editalício, né? Fechou as propostas. Em determinado momento, como bem noticiou a imprensa, houve pedido da Justiça que 6 empresas dessas, o processo não avançasse. Então, dos 16 contratos, nós temos apenas 6 que têm autorizatária. Isso faz com que as empresas que começam a ficar sejam mais conhecidas da população e ela, tendo um contrato um pouquinho mais longo, ela se dedique mais em criar mais vínculo com a população, atender melhor, porque ela vai continuar naquele mercado. Então, ela precisa sobreviver daquilo e a população cria mais referência com a empresa. Estava difícil para o usuário, a cada 6 meses, trocar de empresa, no máximo 1 ano, troca de empresa que presta serviço, a confusão mental na cabeça dele, imagina, agora não é mais, quem é, né? Então, isso melhorou muito e, além dessa redução fantástica no valor dos preços, em torno de 60% de redução. Agora estamos no momento de fazer essa a regulação evoluir e as empresas permear e entregar cada vez mais, não somente a melhor passagem, modicidade, mas também a qualidade. Nós vamos começar a ter pesquisas de satisfação dos usuários, andando com os contratos prevêem que se aplique essa pesquisa. Nós temos também uma evolução muito grande. Eu falei de um projeto de modernização quando estive aqui outra vez. Esse projeto está em andamento, onde a gente vai poder pegar os sinais de GPS dos ônibus e dizer se ele já passou ou não passou, dar resposta para o usuário, tanto online, como também em questionamentos posterior, quando se faz a posterior, mas com bastante fidedignidade. E o que avança bastante quando a gente tem sinais de BPE, bilhetagem, que a gente também avançou nesse sentido. Nós aprovamos um decreto que obriga as empresas, caso queiram, obriga não, ela assina de livre vontade, caso queira participar da redução de um incentivo que tem da Confas no imposto, ela tem que autorizar passar esses dados de bilhetagem para a GER, que a GER não tinha. Então, ela consegue fazer um trabalho um pouco mais simétrico em termos de equilíbrio econômico-financeiro, inclusive quando se fala dessa situação que comentamos no início do programa. Isso nós estamos avançando com essas 3 pernas, que é o BPE, bilhetagem eletrônica, vindo da Cefaz, e todas estão entregando. E nós estamos começando a pegar esses sinais. Vamos tratar a consciência de dados dentro da GER. Nós vamos conseguir saber exatamente quanto estão faturando, né? Quanto que estão gastando também pelo GPS, através do equilíbrio econômico-financeiro, e o GPS vai dizer se está cumprindo o horário e também os trechos, porque assusta um pouquinho. Pode falar. Não, pode Assusta concluir. um pouquinho quando, às vezes, a população vem queixar que o ônibus não está indo e a gente tem poucos fiscais, não atende 100% do Estado, que alguém deixou de atender. Então, é muito ruim isso, quando vem um ofício de uma localidade dizendo, olha, o ônibus parou de frequentar uma cidadezinha pequena. Nós vamos conseguir monitorar a distância pelo GPS se está indo ou não está indo no projeto executivo que está cadastrado dentro do sistema da GER. Então, essa é a grande evolução, falando só de transporte. E ainda estou te devendo um pouquinho da rodovia, mas não sei se continuo. Não, vamos otimizar para mais. Ir cadenciando para não ficar muito monótono. Exatamente. Ele está respondendo a primeira ou a segunda pergunta? Primeira questão. Então, concluiu a primeira? Eu queria que o senhor fizesse a segunda, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu quero uma pergunta para responder no primeiro bloco. Mas eu já li a segunda resposta. E eu posso andar. Eu vou andar um pouquinho mais depressa para fechar. Então tá. A segunda já foi feita e eu queria que o senhor respondesse. Então, antes de entrar no segundo, complemento com a rodovia rapidamente. Nós tínhamos 7 rodovias pedagiadas, aumentou com aquele leilão na Bolsa, na B13, lembra, mais 3 processos. Isso facilita que o governo possa abrir mais estrada quando ele cede para alguém particular explorar e cobrar o pedágio que ele poderia cobrar diretamente, e aumentou para 10. Então, a GER hoje administra 10 iniciativas de
rodovias pedagiadas, 3 em construção, 3 em construção e 7 em andamento. A segunda já foi também? Agora vai a segunda. Agora vamos lá, a segunda. Você só lembra da segunda, né? Mais ou menos. Quero por reforçar. favor. Quer que eu repita? Eu repito. Por favor, rapidamente. Síntese. De acordo com o decreto, também cabe à AGE regular, controlar e fiscalizar serviços públicos de competência própria da União e dos municípios. Perfeito. Aqui nós estamos entrando na seara de muitos terminais rodoviários, nós melhoramos muito o sistema de transporte intermunicipal de passageiros e estamos trabalhando fortemente na melhoria dos terminais rodoviários. Alguns o Estado encampou na função dele, como é o caso de Cuiabá, fez licitação, né, tem um novo concessionário, e tem outros no interior que são a prefeitura que tem o contrato com o terminal. A gente media, mas também poderia fazer a regulação caso assim a prefeitura o requisesse. Nós já fizemos o controle de água e saneamento básico para 2 prefeituras no passado e podemos, com esse marco regulatório que está na Assembleia, vir a fazer para os consórcios municipais, se assim for aprovado, conforme está no marco legal na Assembleia Legislativa nesse momento, tentando fazer 15 regiões, parecido com o transporte intermunicipal de passageiros, delimitar 15 regiões onde, seguindo uma orientação parecida com a saúde, né, os polos regionais, formar um consórcio para atrair, aproximar municípios um pouco maiores de um pouco menores e poder ser atrativo para investimento. Senão não atrai investimento necessário para o Estado. Tem a oportunidade que pode passar. Esse marco regulatório está em análise da Assembleia, depois que ele virá com suas devidas alterações ou não pelos deputados, que são os representantes do povo, a partir daí, com a sanção ou não do governador, nós podemos entrar pelo nosso papel, que também é saneamento básico. Quanto ao nível nacional, temos aqui no Estado, nós temos um termo de cooperação com a ANEEL, que é a fiscalização e serviço de ouvidoria e representação da ANEEL local. A parte de equilíbrio econômico financeiro e cálculo de reajuste tarifário acontece na ANEEL. Ela não repassou através de termo de cooperação. Mas poderia avançar com outras agências nacionais. Mas a AGE fiscaliza. Sim, fiscaliza. Não só distribuição, mas também geração. Que é o caso de segurança de barragens, por exemplo. Nós temos cerca de 200 iniciativas de geração que a AGER fiscaliza. Ok, a gente vai para mais um intervalo comercial e segue já, inclusive mostrando, porque a AGER, assim, é uma agência muito importante. Para que ela execute as suas atividades, é preciso que ela aprimore, né? Vamos mostrar alguns avanços aí que houve também na pasta da AGER, para que ela possa, então, prestar um bom serviço ao povo mato-grossense. O Opinião dá um tempinho só e volta já. Então, o Opinião está de volta ao vivo nesta segunda-feira, entrevistando o presidente da AGER. A AGER, como eu disse no final do bloco anterior, tem um vídeo aí, Caroline, eu queria que você colocasse aquele segundo que eu te mandei, que eu te enviei hoje à tarde, que fala dos avanços aí, da modernização da agência. Eu queria que o senhor comentasse, olha as imagens aí, presidente. Perfeito. Teve que investir também nessas melhorias aí, né? Perfeito. Desde que a gente assumiu a AGER em abril de 2020, a gente formou essa diretoria, temos trabalhado desde dar visibilidade, era um prédio que não tinha essa fachada, né? Ele não aparecia, parecia que a gente não queria aparecer, né? Receber, ser encontrado. Era a precariedade que viu dessa sala, essa sala onde é que fazia sessões regulatórias. Esses mapas aí mostrando os concessionários que estão ali, quem que atende cada mercado, é um mapa de trabalho que estão inclusive nos postos avançados da AGER. A nossa sala de reunião hoje está a mais avançada ainda, está com microfones para gravação. Nós gravamos as nossas reuniões de sessões regulatórias. Olha a precariedade que era, mofo na parede, né? Então, fomos melhorando para melhorar a autoestima do pessoal e também melhorar o ambiente para que seja possível ser mais eficaz. Com muito orgulho que a sala, inclusive minha, com muito orgulho que a gente fala que evoluiu de 18 mil processos, estamos com 7.900 nesse período, em 1 ano e meio de trabalho. Que ótimo. Veja a precariedade. Mudou, é sensível a mudança ali. Isso é bom porque acaba tendo um espaço melhor para o quê? Para atender e receber aí aqueles que dependem diretamente aí ou indiretamente da agência, né? Tá aí, portanto. Teve um grande avanço também na parte no trato com o servidor, no sentido de... São quantos servidores hoje na AGER? Nós temos analistas, pouco, 27.
e temos dois auxiliares administrativos, mas temos um bocado de servidores terceiros que nos ajudam também. Ok. Eu quero trocar de assunto aqui. O senhor falou agora há pouco aí da ferrovia estadual, não é? Qual será o papel da AGER nesse trabalho que começa a ser desenvolvido, já que o governo já startou, não é? Compromisso aí de construção da primeira ferrovia estadual aqui em Mato Grosso. Fantástica pergunta. Mais uma atribuição para a AGER. Estamos assumindo a regulação e fiscalização do sistema ferroviário estadual. É uma coisa de vanguarda, é importante que se diga que o Estado de Mato Grosso foi o primeiro e talvez seja o único a ter um sistema ferroviário estadual. Ele é muito importante no ponto de vista de fazer avançar os trilhos, né? Eu fui professor, né? Estou não dando aula nesse momento, parecido com o Lorenberg, ele deve ter esse sonho, né? De que o trem chegasse pela modalidade dele, né? Eu tinha esse sonho, né? Eu era professor de logística também, administração, então será que um dia vai chegar o trem? Eu sempre falava para os meus alunos que se talvez tivéssemos feito a transoceânica, tivesse saído e não transamazônica pela agressão na floresta e também, mas naquele momento estrategicamente não era o que se optou pelos militares, mas está sendo resgatado. A importância disso para o crescimento econômico do Estado é inimaginável, por mais projeções que se tenha, e é muito bom a AGER estar aí contribuindo para isto, né? A AGER tem esse papel de contribuir para que os investimentos venham para o Estado. É importante que se diga que esse investimento não vai ter dinheiro público, são 12 bilhões de contrato de risco da empresa. E à medida que ela assinou o contrato de autorizatário, ela tem a obrigação de acompanhar a execução. No caso, a Rumo, né? A Rumo. Então, a Rumo foi eleita, o processo foi de chamamento, teve uma lei e depois um decreto regulando, depois teve o chamamento feito pela concessionária, a Cinfra, e teve uma empresa que se inscreveu, poderia ter várias, né, pelo conceito. Ela sustentou até o final, ela tinha que ter um projeto de viabilidade, foi analisado pelos técnicos com a AGER junto, e foi construído uma minuta contratual junto nesse trabalho, ela tinha que apresentar também, onde ficou muito claro o papel da AGER como regulador desse processo. Vai ter um apoio de um verificador independente, que é uma empresa técnica para suportar a AGER. Lorenberg. Presidente, agora o decreto 496, de 27 de maio de 2020. Esse decreto trata exatamente da estrutura e organização da AGER. Tá. E especificamente os artigos 4º e 5º, que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Os artigos 4 e 5 falam exatamente sobre os cargos em comissão e funções de confiança. E aí vem a minha pergunta propriamente dita. O senhor poderia nos dizer quantas pessoas ocupam seus cargos em comissão e funções de confiança e também sobre a importância desses cargos de confiança? Sim. É muito importante que se fale que teve um ajuste num outro decreto-lei do governador que recomendou não, instituiu que 60% desse cargo de confiança fosse ocupado por servidor de carreira. E assim é o são da AGER. A AGER cumpriu esse requisito. Então, 60% dos cargos que eu vou falar estão ocupados por servidores. Ele tem uma complementaçãozinha de salário, ele não pega o total, mas chega até 80% do valor do salário da comissão, somados no seu salário, e com isso eles conseguem performar dentro o objetivo é fazer com que o servidor se envolva mais no avanço do Estado, né? Ele é um servidor de carreira, ele não é temporário, ele não passa pela AGER por um período, nem por outros órgãos do Estado, e ele tem mais a contribuir a longo prazo, né? Então, bastante inteligente, eu acredito, né, a essa visão de tentar fixar alguns desses cargos com o servidor. Mas aí nós temos sim 32, nós evoluímos, nós tínhamos 24... Presidente, me perdoe, presidente, sim. São 32 cargos de comissão. Nós tínhamos 24 e subimos para a estrutura que a gente chama, que são os cargos de liderança também, né? São os diretores, os 4 diretores que tem lá, reguladores, são cargos comissionados, tem todos os coordenadores técnicos e diretor da administração sistêmica. Nós criamos uma unidade que não tinha na AGER e está fazendo a diferença, que é a UNOR.
a unidade de normatização, criar normas, regular normas, acertar o arcabouço regulatório, né? Então, muito importante para não ter normas contraditas ou que não se complementem ou que criem problemas, porque nós temos que fazer sempre na criação de normas a avaliação de impactos regulatórios. O impacto da AGER pode ser positivo para a sociedade ou negativo, e isso tem que ser previsto antecipadamente para não criar problemas em vez de criar solução. A AGER, ela existe para criar solução e harmonia no desempenho dos serviços delegados. Então, foi um avanço grande, isso nos ajudou bastante, porque a gente recuperou a nossa coordenadoria que tinha deixado de existir, de estudos econômicos e estatística. Então, tem uma pessoa que conseguimos colocar com essa estrutura e também conseguimos reativar, criar, não existia na AGER em 20 anos, uma unidade de normatização. Então, isso está mexendo com o arcabouço regulatório e legal. Ok, o Luiz Alberto Nespolo, eu quero trocar o assunto aqui. O BRT, rapaz, o governo bateu o martelo aí, né? Fez a articulação política necessária, a Assembleia aprovou e tudo mais. BRT neles. Então, o modal será o BRT pela decisão do governo do Estado. Como é que está, nesse momento aí, o trabalho da AGE quanto a essa questão da regulação? Ou esse papel só será exercido a partir do momento em que já estiver em obra, essas coisas todas? Nós participamos, sim, do estudo desse trabalho da implantação do BRT, tão logo assim foi definido, né, para entender como é que a AGER entrava. Ela o papel da AGER muda em termos, né, porque ela deixa de olhar um concessionário de transporte rodoviário que não tem uma linha fixa e vai passar a regular uma que tem uma linha fixa determinada, como é o próprio VLT seria, né? Então ele vai ter uma linha fixa padrão, ele não vai ter várias ramificações, permear como é atualmente. Atualmente tem um concessionário que o contrato conclui em 2022, que é o Intermunicipal Várzea Grande a Cuiabá, e o governo vai construir o BRT, ele não vai administrar o BRT. Em algum momento vai sair um edital, conforme for construindo essa solução, e nesse edital provavelmente vai definir um novo concessionário para assumir esse trecho Várzea Grande e Cuiabá, fazendo o metropolitano, né? Então, a AGER estará contribuindo tanto na modelagem dessa licitação, como também depois na regulação para que o contrato seja cumprido, para quem for eleito. Professor. Mas, presidente, me permita, tem uma frase do senhor logo no começo que eu não entendi direito e, por favor, me corrija. Sim. O senhor falou que o senhor participou do grupo que estudou a mudança, a migração do VLT para o BRT? É isso que o senhor mencionou? Não. Tão logo então, houve... Desculpe, eu entendi errado. Tão logo houve a decisão, porque é econômica, né? Quem trabalhou foi o pessoal que trabalha com estudos econômicos na própria concessionária e assessorando o governo, inclusive com assessoria externa. Então, nesse momento, não participamos, porque para nós a AGER era indiferente, né? O que viesse a gente regularia, mas pela definição técnica, né, desse pessoal que estudou, à medida que mudou, a AGER foi envolvida para integrar o entendimento dessa mudança. Então, o senhor conhece todo o planejamento novo do governo? Na verdade, toda a mudança, né? Participamos junto assim e está sendo construída, né? Que seria a transformação dela para que viabilizasse a mudança de VLT para BRT e assim pudesse, em algum momento, fazer uma licitação. Presidente, a minha pergunta agora é para o cidadão. Claro. Não é para o presidente da AGER. O senhor sabe, talvez até mais do que eu, que foi criada uma comissão no ano passado no Ministério da Infraestrutura. Essa comissão foi à lei, pediu um pouco mais de prazo e conseguiu entregar um relatório muito extenso a respeito do VLT. E nesse relatório tiveram 5 sugestões ao governador do estado. Em nenhum momento esta comissão sugeriu ao governo do estado a troca do VLT para o BRT. Foram 5 sugestões sobre o VLT. E aí, para o cidadão, que eu estou fazendo a pergunta para o cidadão agora, o senhor não acha, na opinião do senhor, que o governo do estado deveria dar publicidade a esse relatório feito por essa comissão, que até hoje não o fez?
desconheço assim a fundo essas comissões e também o que veio para a GER é a definição do Estado, né? E não o que aconteceu antes, quem estudou, quem deixou de estudar. E eu não posso separar o Luiz que está aqui, cidadão, que se você pedir assim gosto, sonho, né? Eu estava professor na época da Secopa e recebi cidadãos defendendo o VLT, outros do BRT, e tinha gente da Secopa contra o VLT, não vai dar certo, já lá atrás, entende? Então é controverso os estudos, porque a gente tem o sonho do VLT, é um sonho, mas será que ele seria viável do ponto de vista econômico? Ou teria que subsidiar a vida toda, sangrando outras necessidades da sociedade? São serás que eu estou colocando aqui, não certezas, porque a sua pergunta eu não tenho uma resposta por desconhecê-lo totalmente, né? Então desconheço a existência dessa comissão, né? O que tem para nós, que chegou para nós, foi esse estudo da virada. Ele existe e a gente acompanha pela notícia que está permeando, existe favoráveis, contra, né? E está devagarzinho plasmando, né? Porque é uma mudança de rumo considerável. E o estudo que se tem é que talvez não viabilizasse economicamente, e muito mais do que o próprio gasto inicial, seria a manutenção para a densidade demográfica de pessoas para uso. Seria um custo bastante alto. Mas desconheço, e meramente por desconhecer que não falo, entende? Mas não teria problema falar se assim eu conhecesse esses estudos. Eu tive a oportunidade de ver a explanação. É diferente do que o Lorenberg falou aqui. O governador, eu estive lá, fomos eu e outros colegas jornalistas para uma reunião, né? Vários veículos. O governador fez uma explanação apontando por A mais B a viabilidade da troca do VLT para o BRT. Mostrou do ponto de vista da economia, do meio ambiente e por aí vai, do custo-benefício. A mim, como cidadão, para aproveitar a carona do Lorenberg aqui, foi convincente, não é? Não vi ali. Agora, eu também, na ocasião, falei, gostaria muito de ter, enquanto jornalista, de ter acesso a esses dados técnicos aí, para a gente futricar ali, dar uma buscada, né, fazer comparação e tudo mais, ir a fundo. E esse papel, eu não tive conhecimento. Mas aí o governador fez a explanação lá, não é? E eu fiquei com a palavra do governador. Agora, se isso vingará ao final, eu não sei. Eu queria, para encerrar aqui o programa, o senhor falou dos pedágios. São quantos? O senhor falou são 10 pedágios? São 10 hoje contratados, 3 em construção. Três em construção. 3 em construção. Contratado em construção, né? E eles têm surtido efeito, assim, eu queria falar do ponto de vista financeiro propriamente, assim, ele tem sido o bastante para custear aquelas rodovias, a estrutura daquelas rodovias? Eu conversei há pouco tempo, é uma curiosidade que eu, como regulador, tenho, né? Então, há pouco tempo tivemos um administrador de um terminal rodoviário, lá de Itaúba, lá na entradinha da 320, lá da Alta Floresta, e curiosidade de regulador, como é que está lá, né? Como é que está a estrada, como é que está, porque a primeira vez que fui lá, ainda não estava cobrando pedágio, o pessoal, maravilha, né? Porque estava perfeito, o filho dele saía de Itaúba, ia até a Alta Floresta, ou Colíder, se não me engano, estudar toda noite. Ele dizia que antes furava pneu, quebrava mola, amortecedor. Ele disse, está muito boa, né? Tenho ido, o regulamento está muito boa. Então, é que tem a contrapartida, né? O desenvolvimento mostra que os países desenvolvidos, e quando a gente pega estados desenvolvidos, eu morei em São Paulo, por isso que eu falo, eu não gostava de pagar pedágio, mas eu não tinha problema de me atrasar, carro estragar, nem viajar à noite, porque as estradas bem sinalizadas, bem arrumadas, né? Eu confesso que tenho viajado para o Mato Grosso, eu fui em 2005, quando cheguei aqui, viajei em muitos lugares por outras circunstâncias, né? Conheci bem o estado, por outras situações, e confesso que há pouco subi até a inauguração dessa rodovia, e agora estamos saindo para... Eu tenho notado rodovias boas, que têm
condições de andar, e isso tem propiciado que é onde o governo larga, porque aqui no estado, para quem é de fora não entende, mas nós que somos agora daqui, eu me considero mato-grossense já, porque tenho o título de cidadão mato-grossense da Assembleia, mas já entendo alguma coisa, né? Eu vim em 2005, a chuva de outubro a março, ela abre buraco, abre na cidade, Sim. abre nas rodovias, e o estado ficava de março até outubro tapando buraco, e não abrindo coisas novas, não fazendo asfalto novo, né? Hoje tu vê que ele desprendendo disso, tendo um parceiro que ajuda e tem o compromisso de entregar melhor do que quando pegou. Se olharmos os contratos mais atuais, ele tem que aumentar a camada, melhorar, Tem atingido melhor. então a expectativa? Tem conseguido atingir, e nós temos trabalhado bem para que fique cada vez melhor. Olha, tem que encerrar o programa, a gente tem que cumprir o horário de rede aqui, não é? Eu quero agradecer aqui. Caroline, dê para mim o resultado do jogo Cuiabá e São Paulo, para eu informar aqui no finalzinho, enquanto eu me despeço aqui do Luiz Alberto Nespolo. Muito obrigado por ter vindo. Sem problemas, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dia, sobre qualquer tema. Fica à vontade de convocar, e agradecer a audiência também, todos que estão, os espectadores. Divulguei também internamente na GER, se alguém da GER também está assistindo, agradeço. E somos nós, é o que nós fazemos, né? E tenho certeza que tem bastante também servidores da GER presentes. Com certeza, o pessoal da GER aí, muito obrigado. Aliás, o pessoal da comunicação que deu uma força também nas pautas aqui, para a gente preparar nosso roteiro. Muito obrigado aí às assessoras de imprensa aí da AGER. A Carolina está me dizendo que o jogo Cuiabá e São Paulo está 0-0 ainda aos 25 do segundo tempo. 0-0 ainda. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã Juarez Samaniego, o secretário municipal de mobilidade urbana de Cuiabá. Não perca às 7h30 da noite, pleno feriado de 12 de outubro, estaremos ao vivo aqui com você. Até lá, fica bem, fica com Deus também.